Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Degradação e a Restauração da Igreja. O título da quinta-feira, a palavra que nos leva a fazer a vontade de Deus. E o versículo, Efésios 3,17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça que flui para nós como um rio a cada dia. Sem as tuas misericórdias, nós sequer levantaríamos, Senhor. Sem a tua graça, nós não conseguiríamos seguir adiante. Por isso, Senhor, a cada dia flui do teu rio da graça, o teu rio da vida para cada um de nós, fluindo também tudo o que o Senhor é, a tua natureza, tua vida, teu amor, a luz, todas as tuas riquezas, para que nós desfrutemos e por elas sejamos transformados segundo a tua vontade. Também, Senhor, nesse dia nós te pedimos humildemente, Senhor, guarda-nos em ti, livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, de tropeçar nas ciladas do diabo, de cair no laço do diabo, no engano, desviando-nos do teu caminho, desviando-nos da verdade. Nós queremos seguir a verdade e o Senhor, a tua palavra é a verdade. É ela que a cada dia nos santifica. Por isso, Senhor, guarda-nos em ti. É em ti que estamos seguros. É em teu nome que podemos avançar. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa quinta-feira, a palavra que nos leva a fazer a vontade de Deus. Eu vou começar lendo o primeiro parágrafo da página 47, que diz: a palavra profética é o falar de Deus com base nas palavras das Escrituras. Seu conteúdo é extraído da Bíblia pela inspiração do Espírito para falar o que Deus deseja em momento específico. Para compreendermos melhor esse ponto, vamos considerar uma passagem do Evangelho de João. João capítulo 10, versículo 1 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O ladrão, para entrar, precisa ir por outro lugar, não pela porta. O apóstolo Paulo foi designado por Deus para ministrar, dispensar a graça de Deus, mas outros, sorrateiramente, não entraram pela porta, mas se infiltraram nas igrejas para criticar Paulo e desviar os santos da palavra profética. Nós vemos isso principalmente em Gálatas. São esses os que agem como o ladrão mencionado no Evangelho de João. Eu vou para o terceiro parágrafo agora, que diz assim: aqui a palavra grega para ladrão é kleptes, que significa defraudador. É a mesma expressão que faz referência a falsos mestres, os que abusam da confiança dos santos em benefício próprio, para ganhar popularidade, glória dos homens ou por algum interesse financeiro. Mas as ovelhas ouvem a voz de seu Senhor, a voz do pastor. Vou ler ainda o último parágrafo da página 47. Por que isso acontece? Apesar de termos sido salvos e nosso espírito humano estar em comunicação com Deus, por meio de Cristo como conector, nossa alma ainda precisa ser totalmente preenchida com Deus. Isso é realizado pelo rio da graça que flui da palavra. Temos de encher nossa alma com Deus, porque nela está o velho homem, ainda influenciado pelo engano, por Satanás. Então, hoje, irmãos, quando nós, antes de nós sermos salvos, nós estávamos naquela situação de Efésios 2. Nós estávamos no curso desse mundo, no império das trevas, guiados pelo príncipe do mundo, pelo espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, nós não tínhamos uma clareza, uma direção, uma segunda voz, vamos dizer assim. A gente seguia a correnteza no curso do mundo. A partir do momento que nós fomos salvos, irmãos, a palavra, o Espírito entrou em nós, a unção entrou em nós e hoje nós temos a voz de Deus também. Agora, qual é o grande problema? Nós precisamos aprender a ouvir, a diferenciar
a voz do Senhor. Aprender a ouvir aquilo que vem de Deus, a diferenciar, né? E aquilo que vem de Satanás. Por exemplo, quando nós cometemos um erro, muitas vezes, e às vezes nem por algo que nós cometemos, às vezes nós somos enganados, né? Mas vamos pegar esse exemplo. Quando você comete um erro, quando eu cometo um erro, a voz de Satanás na nossa mente, enfim, ela vai fazer o quê? Ela vai nos diminuir, ela vai nos menosprezar, ela vai nos rebaixar, nos humilhar. Você não presta. Você fez isso de novo. Você fala que é cristão, mas olha só como é que você é. Você não presta, você devia parar com esse negócio de ser cristão. Essa é a voz do diabo. Sempre causando em nós decepção, amargura, tristeza. Agora, a voz de Deus, quando nós erramos e o Senhor nos ilumina, a voz de Deus, irmãos, ela mostra o nosso erro, mas sem nos humilhar, sem nos rebaixar. Entende a diferença? Quando você é iluminado por Deus, você percebe, olha, eu errei, mas você fica cheio de alegria porque você percebe o amor no falar de Deus, mostrando o seu erro e incentivando você a pedir perdão e continuar. Então, nós temos essas, entre aspas, duas vozes no nosso interior. A de Satanás, que vem através do pecado, da nossa vida da alma, né, do nosso velho homem, e a de Deus, que vem através do Espírito, o Espírito que está em nós. O problema é que nós ouvimos durante praticamente toda a nossa vida só a voz do pecado, a voz de Satanás, e acostumamos a nos distanciar de Deus. Lembre-se, a voz de Satanás ela vai sempre te distanciar de Deus. É o que aconteceu, por exemplo, com Adão e Eva. Ali, a partir do momento que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida da alma que foi gerada, ali já estava, no pecado já estava falando com eles: vocês vão morrer, vocês vão fugir de Deus, foge de Deus. E foi exatamente o que eles fizeram, eles fugiram de Deus. Mas quando eles encontraram a Deus, eles perceberam que, na verdade, irmãos, Deus ele veio, lógico, ele veio tratar a situação, porque foi uma situação grave, mas ao mesmo tempo ele veio, irmãos, com a palavra da redenção, a palavra do evangelho. Ele veio para iluminar, ele veio para corrigir, ele veio para vestir Adão e Eva. Esse é o nosso Deus. Então, por que eu estou aplicando isso? Voltando no começo que eu estava falando. Nós precisamos, irmãos, aprender a identificar a voz de Deus. E tanto a voz de Deus que fala conosco pela unção, quanto a voz de Deus que fala através das pessoas. Porque quando você identificar o falar de Deus no seu interior, você também vai saber identificar o falar de Deus na boca das pessoas. E aí você vai saber, isso aqui não é falar de Deus, isso aqui é o falar de Deus. E aí você vai identificar também quem é o pastor, quem é o ladrão. O pastor no sentido de que, lógico, o supremo pastor é o Senhor Jesus. E aqui João 10 está falando do Senhor Jesus. Mas hoje, irmãos, aplicando aqueles irmãos que estão à nossa frente, cuidando. Pedro, por exemplo, ele fala daqueles que cuidam do rebanho de Deus. Ali em 1 Pedro, salvo engano, 1 Pedro 5, né? Ele não está falando do Senhor Jesus, ele está falando daqueles que são responsáveis por cada igreja, entende? Então, Deus, irmãos, ele tem essas pessoas que têm seus profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. E aí, quando nós nos deparamos com essas pessoas, se nós aprendemos a identificar a voz de Deus, nós vamos saber também identificar a voz de Deus na boca delas. Por quê? Eu volto no que nós falamos a semana passada, também no começo dessa semana. O falar de Deus, ele produz algo, irmãos. Você entende o exemplo que eu dei agora há pouco? Quando nós erramos e Deus fala conosco, ele produz algo, ele produz arrependimento. Lógico, você fica triste porque você errou, mas não é uma tristeza que faz você desistir, que te rebaixa, que te humilha. Não, é uma tristeza que faz você perceber o amor de Deus por te dar infinitas chances e faz você querer continuar. Se arrepender, mas continuar. Então, ela produz algo. Falar de Deus sempre produz algo. Ele sempre vai frutificar. Muitas vezes vai frutificar para arrependimento.
Então, o falar que nós estamos ouvindo, irmãos, está produzindo o que em nós? Você percebe? E você precisa perceber também outra coisa. O falar de Deus, ele dá direção. Se você ficar rodando, rodando, rodando e não sai do lugar, talvez o que você esteja ouvindo não é o falar de Deus. Ou então você está ouvindo o falar de Deus e não está recebendo com fé. Agora, como então, irmãos, nós fazemos para cada vez mais identificar o falar de Deus? Aí entra outra questão, que é o que Paulo fala tanto para os Efésios quanto para os Colossenses. E esse versículo que nós lemos de Efésios no começo, Efésios 3,17, que eu vou ler também no livro de Colossenses. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você lembra, eu falei ontem, sabedoria. Sabedoria, irmãos, é algo que vem de Deus. Não é algo que o homem possui. O homem pode ser esperto, pode ser inteligente, mas a sabedoria, irmãos, ela é Cristo. Na Bíblia, a sabedoria é personificada por Cristo. Então, por exemplo, quando Salomão, que foi o homem, depois de Cristo, o homem mais sábio dessa terra, ele não herdou isso do pai, de Davi. Ele orou e Deus deu a sabedoria para ele. Então, sabedoria é algo que vem de Deus. O que significa isso? Veja só, eu vou dar outro exemplo. Quando você está aprendendo uma língua, eu vou unir esses dois pontos, né? Quando você está aprendendo uma língua, você está, por exemplo, o inglês. Todos que aprenderam inglês sabem que o começo é sempre muito difícil. Porque você está tendo acesso a um vocabulário que você nunca ouviu. Talvez o inglês você já tenha ouvido de filmes, enfim, ou de ouvir pessoas falando, mas é novo. É uma outra forma de falar, são palavras que você não conhece, então o começo é muito difícil. Se você desiste no começo, você nunca vai aprender. O que você precisa? Perseverar. Você precisa fazer com que as palavras entrem em você, e aí você decora essas palavras e tem que saber quando elas fazem o sentido. E aí você vai, de tanto você ouvir e falar, veja só, não é só ouvir. Você vai num curso de inglês, não vai te ensinar só a escrever, é ouvir e falar. De tanto você ouvir e falar, isso começa a fazer parte de você, de modo que vai chegar num ponto que você vai saber completamente essa nova língua. Com Deus, irmãos, é algo semelhante. De tanto você ler a palavra, ouvir a palavra, falar a palavra, você começa a perceber e a entender melhor quando Deus está falando. Quando Ele está falando dentro de você através da unção e quando Ele está falando através dos irmãos, através dos seus profetas. E aí você reconhece, igual como você aprende o inglês, você aprende as novas palavras, você reconhece. Isso aqui é o falar de Deus, porque está produzindo algo em mim, o coração está aquecendo, entende? Então, irmãos, por isso Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, do jeito que você aprende uma nova língua, você tem que aprender realmente as palavras, a palavra de Deus tem que entrar em nós. E aí ele fala, como fazer isso? É falando entre nós, é nos instruindo com a palavra. Essa questão da imersão da palavra é exatamente, irmãos, para fazer a palavra habitar em nós. E nós cada vez mais nos enchermos de Cristo, enchermos a nossa alma de Cristo, da palavra de Deus. Isso vai fazendo a gente ficar cada vez mais sensível ao falar de Deus, mas também a reconhecer quando o falar vem do diabo. Então, nós estamos, por exemplo, estudando esse semestre o livro de Colossenses. Se você imergir nessa palavra que está sendo dada, imergir nesse livro, no próximo, daqui a 6 meses, um pouco menos, né, já começamos, o livro de Colossenses não vai ser um livro que está apenas na Bíblia, ali no papel branco com a letra preta. Vai estar dentro de você. Todo o encargo, os versículos, aquilo que Deus falou,
vai estar habitando ricamente em você. Por que ricamente? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é muito rica. A gente pode estudar Colossenses 300 vezes. As 300 vezes que nós estudarmos, Deus vai ter algo para falar para nós. Porque a Bíblia não é apenas um livro. E a palavra profética, ela não vem de revelações simplesmente antigas. Ela vem do falar atual de Deus. Em cima, como nós vimos, das Escrituras. Então, vamos falar entre nós a palavra. Vamos instruir-nos, aconselhar-nos. Vamos cantar salmos, hinos, tudo isso. Fazer de tudo para que essa palavra habite ricamente em nós. Porque aí, irmãos, nós vamos ouvir com facilidade a voz do Supremo Pastor, que é Cristo. Seja falando no nosso coração, não, pela unção, seja falando pela boca daqueles que Ele escolheu para falar. Então esse é o princípio, irmãos, de nós nos enchermos da palavra, e aí isso vai transformando a nossa alma, transformando o nosso ser. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Você acessa na aba Vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.